de desenvolvimento. E aí, a ideia dentro desse processo, industrializar o Nordeste. Industrializar o Nordeste. Então, Celso Furtado vai lá com uma grande equipe e começa, isso aí já na década de 50 para 60, ele já começa a desenvolver um plano de mudança estrutural do Nordeste. E aí, para isso, ele pensa um monte de coisa importante. Primeiro, reforma administrativa. O Estado ele era aparelhado pelos coronéis. Eram os coronéis que determinavam a política dentro do Nordeste. Então, você tem que mudar essa estrutura administrativa do Estado. Né? Você não pode chegar e dar o dinheiro, fazer uma obra de combate à seca, como era feita, e o cara vai lá, pega o dinheiro e bota dentro da área dele o recurso e ainda explora a mão de obra. Né? Então, ele começa a querer mudar essa estrutura. O plano tem a ideia de mudar essa estrutura, tem a ideia de preparar a mão de obra para adaptar a questão da industrialização. Para a industrialização, você tem que ter uma mão de obra mais qualificada. Né? Então, você tem que investir em saúde e em educação. Ele começou, dentro desse plano, a ideia de fazer estudos sobre o Nordeste. Já haviam estudos que aconteciam, mas era organizar esses estudos e fazer um plano de estruturação econômica, com questão de transporte, com questão de energia, abastecimento de água. Né? Então, foi um plano pensado, e aí que se coloca, é a primeira vez que se coloca a questão do planejamento. Né? Mas nós estamos colocando o planejamento dentro de uma estrutura que não estava preparado para isso. Não estava preparado. Você pode investir o dinheiro que for, você não vai ter. Vou começar a entrar um pouco no que Paulo perguntou. Né? Você tem as estruturas de poder que não aceitam com facilidade uma reestruturação. Né? Então, assim, peraí, calma aí. Vamos desenvolver uma rodovia, mas a rodovia não vai passar aqui na minha porteira. Né? Peraí, vamos construir um açude, mas o açude não vai ser dentro da minha terra. Né? Pô, peraí, aonde é que eu vou opinar nisso? Não, vamos fazer uma reforma administrativa e não vou me colocar na tomada de decisão? Então, começa aquelas implicações. E outra, por parte, como é que você quer mudar, por exemplo, uma estrutura, uma organização de mão de obra, por exemplo, se queria deslocar a população de áreas que tem uma carga maior do que a capacidade da terra para uma outra região. Por exemplo, tirar o pessoal do Ceará e levar para o Maranhão, levar para o Pará. Né? Existe uma resistência, porque não é todo mundo que quer sair da sua terra. Né? Ou então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reforma agrária aqui de algumas terras e vamos dar para o cara produzir. Só que o cara não tem a condição de produzir porque ele não foi preparado para isso. Né? Então, o plano, a princípio, já começou a bater com isso. O planejamento não é suficiente. Existem outras estruturas, superestruturas, que impedem essa relação, além de outras que eu vou falar um pouco mais lá na frente. Mas só que esse momento ele já foi importante para definir algumas coisas. Né? Aqui se define mais o que é Nordeste, apesar de ter uma ideia antes do que era Nordeste, porque aqui começa o plano de desenvolvimento econômico. Mas só que você tinha anterior isso, já uma discussão do que seria o Nordeste. Né? Teve uma época que a gente teve um presidente que era paraibano, né? Das pessoas, não é isso, Carlos? Porque é bom de história? E esse cara ele começou a trazer um pouco mais de recurso para o Nordeste, e aí quando ele começou a trazer recurso, a galera, todo mundo queria ser Nordeste. Porque a gente tem uma característica da São Sudene, que a Sudene já trabalha, que é a questão geográfica, né? A questão de território, a questão do território ela não está só na centralidade. E aí, o território, ele não é só geográfico, ele também tem as suas relações
Ele é determinado pelas suas relações econômicas, sociais, relações de poder, né, culturais. Né? Então, o programa, essa ideia de desenvolvimento de políticas, já começa a caracterizar um Nordeste mais diversificado. Então, as políticas começam a ser mais específicas. Então, ele começa a desenvolver. Eu vou acelerar aqui um pedaço, então, vou aproveitar e vou... Mas ele começa a definir território. Né? Ele começa a definir território por essas questões geográficas, políticas, econômicas, né? Não só como um Nordeste, como um só. Né? Existe uma diferença aí. E aí, eu vou cair um pouco no mito do desenvolvimento econômico. Por quê? Porque ele percebe, depois disso, numa fase dele mais caduca já, né? Ele se liga que não adianta o planejamento. Existem questões muito mais complexas que impedem a gente de fazer o planejamento e desenvolver o planejamento. Né? Fazer com que a ideia ela aconteça. Uma das condições que ele coloca é a questão da concentração de renda. Porque o que acontece? O sistema, ele é concentrador. Né? Ele é competitivo, então eu não vou abrir mão do que eu tenho para que outro desenvolva. Né? E aí a gente tem as regiões que mais desenvolvem, porque ele não vai querer perder mercado, ele não vai querer perder sua qualidade de vida, ele não vai querer ser o bom moço da história, ele quer continuar mantendo o seu projeto de desenvolvimento. Né? Então existe esse poder, essa questão da concentração de renda, ele percebe isso, e aí existe um outro ponto, que é a escassez de recursos. Não tem recurso para todo mundo. Se todo mundo consumir que nem os países desenvolvidos, o mundo não aguenta. Não é essa história? E aí ele defende assim, então existe um problema muito mais forte, uma superestrutura que impede que as regiões periféricas, as regiões subdesenvolvidas, consiga sair dessa sua problemática, dessa desigualdade. Então, ele vê aqui, eu tenho uma galera que não quer compartilhar a renda. E aí, eu tenho um outro problema, que é o recurso que é escasso. Eu vou ficar nessa briga e não vou conseguir resolver, porque eu nunca vou ter força suficiente para mudar. Tanto que, uma das coisas colocadas é que, se, por exemplo, o Brasil deixar de produzir soja para mandar para a China e para os Estados Unidos, eles cortam laços econômicos. E aí a gente não pode viver sem tecnologia. Então, o Brasil, ele se ajoelha para as grandes potências econômicas. E aí ele coloca esse ponto. Era essa a ideia. Então, ele diz assim, não tem como ter o desenvolvimento econômico dentro dessa superestrutura. Ele faz uma crítica pesada dentro do próprio planejamento dele já.